Olá, o Senhor Jesus, quando conversou com seus discípulos, ele, antes da sua subida ao céu, de ser elevado ao céu, disse que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E que eles receberiam esse poder e seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E depois, como ele mesmo falou, Paulo, como nascido fora de tempo, recebeu de Deus também essa incumbência de anunciar, de proclamar, de levar Jesus Cristo àqueles que ele elegeu. E na verdade, toda a humanidade foi eleita para ser salvo por Deus. Embora nem todos queiram, fazer parte dessa família de Deus, mas a gente sabe disso, que Deus, quando Ele ama a humanidade, é porque Ele elege toda a humanidade para que ela seja salva. Ninguém foi ou ninguém ficou fora ou foi excluído do plano de salvação de Deus. Mas cada um decide se quer ser um eleito de Deus ou não. Embora haja muita controvérsia nessa linha de pensamento, mas essa é a forma como eu penso, porque eu não consigo imaginar que Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno, baseado nesse imenso amor que Ele é e tem por nós. E Paulo, ele escrevendo a Tito, ele diz o seguinte, a introdução da carta: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, chamado para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz ao amor, ou que conduz à prática da piedade. Ele fala de algo muito interessante. Ele fala o seguinte: apóstolo de Jesus Cristo e chamado para levar os eleitos de Deus à fé. Como é importante nós entendermos que não somente Paulo, mas todos, como testemunhas de Jesus Cristo, fomos chamados para levar os nossos irmãos, para levar aqueles que não conhecem ainda a Jesus, ao conhecimento de Deus e à fé. E também ao conhecimento da verdade que conduz ao amor, esse amor que é Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo um tempo em que cada um, ou em que nós estamos sem esforço nenhum escolhendo o caminho de ser cristãos anônimos, cristãos isolados, Vamos chamar de monocristão, Cada um vivendo a sua vida e tudo bem. Sem a responsabilidade de levar as pessoas a conhecerem o amor salvador de Jesus. Mas essa não é uma responsabilidade de pastores somente, de apóstolos, aos que usam assim esse título, de bispos ou qualquer coisa que valha, sacerdotes. Não, isso é uma responsabilidade de todos. Todos fomos chamados para sermos e somos testemunhas do Senhor Jesus. Todos devemos testemunhar da luz e todos devemos edificar ou nos esforçar para edificar Cristo na vida do outro. Na verdade, você ajuda a edificar Cristo na minha vida, eu ajudo a edificar Cristo na sua vida. E assim nós entendemos que Ele, Jesus, que começou a boa obra na nossa vida, vai aperfeiçoando, vai completando. Sabe por quê? Porque a vereda do justo ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Isaías falou isso, até que se torne dia perfeito. A busca dessa perfeição é algo que todos nós devemos buscar, mas ninguém pode crescer sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Paulo diz: na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes do tempo ou dos tempos. Então ele, como um chamado para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, eu devo me inspirar em Paulo. E eu entendo que eu também fui chamado.
E você deve entender que você também foi chamado. E quando você chegar diante de Deus, quem que você vai apresentar, por exemplo, que você ajudou no crescimento da fé e no crescimento da verdade? É isso que Paulo disse, chamado para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz ao amor. Essa não é uma responsabilidade, ou não foi uma responsabilidade, somente dos apóstolos, de Paulo, de alguns que a gente costuma chamar de escolhidos, mas de todos. Porque ovelha gera ovelha. E pastor, ele gera ovelha porque antes de ser pastor, ele também é ovelha. Apóstolo gera ovelha porque antes de ser apóstolo, ele é ovelha. Nós somos. Por isso, existe uma responsabilidade muito grande sobre a minha e a sua vida. Deus não tem filhos estéreis. Todos nós devemos gerar filhos para Deus. E eu estou falando filhos espirituais. Eu estou falando de testemunharmos do amor de Deus. Eu estou falando de edificar Cristo na vida das pessoas, tanto daquele que ainda está na dúvida na fé, como aquele que precisa crescer na fé. Essa não é uma responsabilidade de alguns, essa não é uma responsabilidade de pessoas que carregam um título, sabe, de líder fulano de tal, de apóstolo beltrano, de sacerdote fulano, de pastor ciclano. Não, todos. A Bíblia diz todos, vós sois as minhas testemunhas. A gente tem essa responsabilidade. Eu tenho, você tem, nós temos de levar os eleitos de Deus, filhos de Deus, de pregar esse evangelho para que as pessoas que tenham amor, que tenham o coração voltado para Deus, sejam despertados a se render a Ele, para que pessoas nasçam para a vida eterna em Cristo Jesus e que cheguem ao conhecimento da verdade. A Bíblia nos diz, e o Senhor Jesus nos ensinou, que a verdade ela tem o poder de libertar. E conhecereis a verdade vos libertará. É pelo conhecimento da verdade que nós somos libertos. É pelo conhecimento da verdade que nós somos livres. É pelo conhecimento da verdade que nós temos a vida de Deus em nós. É pelo conhecimento da verdade que a gente tem a necessidade de nascer de novo, de ser gerado no Espírito. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E Paulo fala, eu tenho essa responsabilidade de gerar filhos para Deus. Paulo diz, olha, eu fui chamado para isso, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. E você também foi chamado para isso. Eu fui chamado para isso. Nós fomos chamados para isso. E enquanto fazemos, Deus derrama sobre nós bênção, Deus derrama sobre nós graça, Deus derrama sobre nós provisão, Deus derrama sobre nós da sua luz, da sua unção, da sua presença, da sua autoridade, porque nós estamos empenhados em levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. E com isso, nós crescemos na fé e nós chegamos mais e mais longe no conhecimento da verdade e aplicamos isso na nossa vida e temos uma vida transformada, porque a verdade transforma. Se a verdade não consegue transformar uma pessoa, é porque a verdade não entrou no coração dela, é porque ela não entendeu que a verdade ele tem o poder de transformar, porque ninguém é liberto se não for transformado. E a verdade transforma. É por isso que ela liberta. A Bíblia nos ensina, lá no livro de Romanos, no capítulo 12, logo no versículo 1 e 2, que a gente não deve tomar a forma desse mundo, mas ser transformado pela renovação do nosso entendimento, que é o conhecimento da verdade. Por isso que eu e você temos que amar a verdade, viver na verdade, respirar a verdade, comer a verdade e viver na verdade, pela verdade, com a verdade que se chama Jesus Cristo. Eu quero orar por você.
Deus de eterna graça e de eterna bondade, eu quero glorificar o Teu nome, porque como Paulo, nosso querido e amado irmão, tinha essa convicção de que ele foi chamado para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade e da piedade, assim também nós podemos não ter o título que ele teve, mas temos a responsabilidade, porque somos filhos, porque somos sal, porque somos luz. Que cada irmão que está recebendo esta palavra e ouvindo esta oração tenha consciência de que ele tem a responsabilidade que Paulo teve, a responsabilidade que Pedro teve, que João teve, a responsabilidade que os pais da igreja tiveram, Pai, e que os filhos, geração futura como nós também temos. Em nome de Jesus, Pai, ajude-nos a proclamar Jesus com a nossa vida, a viver Jesus na nossa vida, e que assim, Pai, filhos do Senhor que precisam crescer na graça e no conhecimento, outros que precisam se tornar e ser gerados filhos do Senhor com a palavra que o Senhor tem nos dado, com a unção que o Senhor tem nos dado e dado a esse meu irmão, a essa minha irmã, nós possamos gerar filhos para o Senhor, levando pessoas, Papai amado, sim, à fé no Senhor e ao conhecimento da Tua verdade, para que todos possamos crescer juntos na piedade até a estatura de pessoas perfeitas, uma presença cheia da unção e na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa semana. Deus abençoe você. Não esqueça, você é uma pessoa abençoada. E abençoe com a verdade. Até a próxima.